É Êxodo capítulo 5, verso de número 2. E a amada igreja pode permanecer assentada, que eu estarei lendo, e a amada igreja acompanhe. Peço que os irmãos continuem com as Bíblias abertas, porque os outros ensinos desta escola nós vamos ver aqui no livro do Êxodo também. Então pega aí o seu celular, abra aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em papel e vamos ler a palavra de Deus para a edificação de cada um de nós. Título da mensagem: os ensinos da escola de Faraó. Eu já adianto que vamos destacar 5 desses ensinos que nós vemos aqui da escola de Faraó. O primeiro deles no livro do Êxodo, capítulo de número 5, verso de número 2. Quando Moisés e Arão estão indo em direção a Faraó, exigindo dele, em nome de Deus, que ele liberte o povo de Israel, que estava ali escravizado há mais de 400 anos, a quem Deus chama de meu filho primogênito, quem Faraó queria matar, exterminar, para evitar a vinda do Salvador Jesus Cristo, com certeza. Então, a primeira coisa que Faraó diz a Arão e Moisés, verso 2, respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Este é o primeiro ensino que nós vamos chamar de ateísmo. Esse é o ateísmo clássico. Não conheça o Senhor. Ateísmo, ateu, não Deus. Deus não existe. Deus não é real. Deus é fruto da imaginação. Como dizia Marx, né? A religião é o ópio do povo. Como alguém diz, Deus é o nosso alter ego. Deus é a projeção de nós mesmos. É tão ruim, tão mal ou tão bom, enfim. Tá? Não se engane, não se iludam. Há pessoas que creem assim. Eu trabalhava com um rapaz que dizia que Deus era um número. Ele dizia o número que era Deus para ele. Ele dizia: Deus é um número. Não me pergunte essas loucuras que a gente ouve por aí. Esse aqui é o clássico ateísmo, e todos os outros ensinos decorrem desse. Não conheço o Senhor. Quem é o Senhor? Não conheço. Afinal de contas, Faraó é um semideus. Ele é Deus. Ele e sua prole são considerados divindade. Ninguém pode ter igual a ele. O salmista, no Salmo de número 14, verso 1, assim nos ensina o Salmo: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Insensatez, pura insensatez. O Salmo continua: não há Deus. E aí então, o que o texto bíblico diz lá no Salmo 14, 1? Corrompem-se e praticam abominação. É óbvio, se não há Deus, pode todas as coisas, não é isso? Conhece uma música antiga que dizia assim: não existe pecado do lado de baixo do Equador? E olha quem está do lado de baixo do Equador. Nós, né? A linha do Equador, divisória, o Brasil e outros países embaixo da linha do Equador. Não há Deus, por isso corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Sim, porque este ensino, ou deste ensino, decorrem os outros ensinos. Vamos viver uma vida tal qual nós queremos. Este é o ensino peculiar da escola de Faraó. Não há Deus. No Salmo de número 12, verso 4 ainda, o texto bíblico nos revela que há pessoas que dizem assim: os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Salmo de número 12, verso 4. Os lábios são nossos. Já ouviram aquela expressão? Quem manda na minha boca sou eu? Então, se você diz isso, se você ainda repete essas heresias, essas blasfêmias, você também não conhece Senhor sobre os seus lábios. Quem manda na minha boca não sou eu. Quem manda na minha boca é o Senhor. Porque quem ensina o contrário é a escola de Faraó.
Tempos atrás, irmãos, eu não quero tirar a frase do contexto e vou explicar para que não seja mal entendido, sobretudo porque estamos sendo gravados e tudo que a gente fala e vai para a internet pode ser mal interpretado, retirado do contexto. Então deixa eu esclarecer. Tempos atrás, um movimento feminista empoderado e por conta de uma situação que eu explico, cunhou a seguinte pérola: meu corpo, minhas regras. E eu não estou querendo tirar a frase do contexto. E o contexto é violência, assédio sexual. E o contexto era esse. Mas preste atenção, e agora vamos não relativizar a frase, mas vamos absolutizar. Meu corpo, minhas regras. Quem manda na minha vida sou eu. Meu corpo, minhas regras. No Rio de Janeiro, segundo estatísticas, há quase 3.000 casos de violência doméstica. 90% dos casos são contra as mulheres. Então a gente compreende esse movimento feminista de empoderamento das mulheres para lutar contra essa desgraça, essa maldição do assédio sexual, da violência. Mas, irmãos, agora vamos pensar em termos absolutos. Se nós não somos ateus, não posso dizer meu corpo, minhas regras. Meu corpo nem é meu, pertence ao Senhor. O corpo do Senhor, as regras do Senhor. 1 Coríntios 6,15, irmãos. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? É isso que a palavra de Deus ensina. A nossa escola não é a escola de Faraó. A nossa escola, irmãos, é a escola bíblica dominical. Bíblica. Essa é a escola que a gente frequenta. Escola bíblica dominical. Porque eu conheço o Senhor, eu sei o que Ele exige de mim. Eu conheço o Senhor, não sou de Faraó, não sou adepto dele. Eu conheço, obrigado, Diácono Geraldo. Eu conheço o Senhor e sei o que Ele exige de mim. E hoje pela manhã nós falamos de salvação e a gente fica feliz, alegre, Senhor, sou salvo eternamente. Mas logo, ato contínuo, a gente fala de santidade. E aí a gratidão ou a efusão diminui um pouco. A bola parece que baixa. Poxa, salvo eternamente não pode ser. E aí, logo depois o Diácono Geraldo conclui, né, pregando 1 Coríntios 10, falando ali de aspectos, irmãos, muito interessantes, onde o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto aqui: se alguém se ofende porque você come carne, você deixa de comer. Que coisa é essa, irmão? E aí, deixa de comer por quê? Porque você reconhece a existência de outros deuses? Ou de um Deus a quem aquela carne foi santificada? Não, é porque você está respeitando a consciência do outro. Tem nada a ver com respeito à divindade a quem aquela carne foi consagrada. Porque Paulo vai dizer: nós só temos um Deus. Mas é em respeito à consciência do outro. Então, salvação eterna não tem implicação de dizer: bom, estou livre para viver do modo como quero. Não, pelo contrário. Então, meu corpo, regras do Senhor. Isso vale para o homem, para a criança, para o jovem, para o adulto, para a mulher. Meu corpo, regras do Senhor, porque eu sou mordomo. É uma doutrina um pouco esquecida por nós, a doutrina da mordomia. Quando falamos de mordomia, via de regra pensamos em dízimo e oferta, em bens materiais. Mas e o nosso tempo? É a vontade? E o nosso dia a dia? A mordomia do tempo, dos recursos, do corpo, da vida. Mordomo quer dizer administra o que não é dele. O evangelista Lucas vai falar de uma parábola onde começa assim: o Senhor chega e diz para aquele mordomo encontrado infiel: presta contas da tua administração. E é isso que nós estamos ouvindo todo dia e vamos ouvir no dia do juízo. Eu conheço o Senhor, não sou ateu. Não sou dono de nada. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Reconheço o senhorio dele em toda a minha vida, em todo o meu corpo. Minha alma
pertenço a ti, meus bens e família, tudo que tenho, na verdade nem tenho, nem possuo, apenas administro, é do Senhor. Meus lábios são do Senhor, meu corpo é do Senhor. Porque eu não frequento a escola de Faraó, não concordo com seus ensinos, nem tranquei minha matrícula. Na verdade, eu abandonei essa escola. Nem perdi tempo de ir lá trancar minha matrícula na expectativa de voltar a ela. Não tenho essa expectativa. Dela eu fugi, dela eu abandonei. Mas ainda, irmão, o segundo ensino está aqui no capítulo 5, verso de número 8. Abra aí a sua Bíblia, estamos baseados em Êxodo. Verso 5, capítulo 5, melhor dizendo, verso 8. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminueis dela. Estão ansiosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Moisés disse, Deus mandou dizer para você, deixa o meu povo ir para realizar uma festa. Faraó não gosta de festa, sobretudo de festa cristã, e disse, olha, sabe por que vocês querem ir embora? Porque vocês estão ociosos. Sabe por que você vem à igreja 2 vezes no domingo? Alguns dizem, porque vocês não têm nada melhor para fazer. Pastor Ricardo sempre fala no culto, né, que ele dirige. Bom, não estamos aqui porque poderíamos estar em outro lugar, não. É aqui que a gente quer estar. Ele é enfático. É aqui que a gente quer estar. Vocês estão lá porque não tem coisa melhor para fazer, não é isso? São ociosos. A lógica perversa não é do capitalismo não, tá, irmão? A lógica perversa da humanidade é time is money. Tempo é dinheiro. Que negócio é esse? Trabalhar e ficar rico. A palavra de Deus chama isso de avareza. A oração de manhã do diácono Geraldo, muito bonita por sinal. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está nos libertando dessa divindade chamada Mamon, ou seja, sermos dominados pelas coisas. O pastor, uma vez pregando, falou assim, estamos coisificando as pessoas e humanizando as coisas. Muito inteligente, né? Coisificando as pessoas e humanizando as coisas. As coisas passam a ser mais importantes que as pessoas. Avareza, quem diz isso é um ex-fariseu. Avareza é idolatria, um homem chamado Paulo, que era fariseu. E Jesus diz, os fariseus são avarentos. E o apóstolo Paulo, ex-fariseu, concorda e diz, avareza é idolatria. Somos dominados pelo dinheiro. Isso é idolatria. Conversava com um irmão nosso recém-convertido. Quero destacar isso. Recém-convertido. E ele estava nos visitando, nós víamos lá um programa de televisão e falávamos lá a respeito de algumas pessoas ali, extremamente ricas, enfim. Ele se virou para mim e falou assim, Isaías, daqui a 100 anos, provavelmente, talvez a Isabel, né? Talvez a Isabel, se Deus quiser, daqui a 100 anos vai estar aqui conduzindo. Mas a grande maioria, provavelmente daqui a 100 anos não vai estar aqui. Ele virou para mim e falou, Isaías, daqui a 100 anos, o que vai adiantar isso tudo aí? Toda essa riqueza, já parou para pensar nisso? Daqui a 100 anos, alguns de nós menos que isso, mas vamos ser generosos com a gente mesmo, né? Daqui a 100 anos, nada, esquece isso tudo. Um recém-convertido, não é um crente de igreja de longa data, não. Alguém que, num pouco tempo de vida cristã, já está aprendendo algumas coisas, algumas verdades muito profundas da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 6,9, os que querem ficar ricos, é o seu caso? Os que querem ficar ricos, é o seu caso? Então leia o que vem aqui diante. Cai em tentação e cilada em muitas concupiscências, que é desejo,
insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Você quer ficar rico? Então é isso que lhe espera. Faraó vai dizer: sabe por que querem ir prestar culto a Deus? Não tem nada para fazer. São ociosos. Mas não esqueçam, Faraó não conhece Deus, ele é ateu. Nós não somos ateus. Não estamos aqui porque somos ociosos, muito pelo contrário. Estamos aqui como prova de amor, de confiança nas promessas do Pai, que sabe das nossas necessidades, e o Salvador Jesus diz com todas as letras: Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso, antes que peçamos. Não é maravilhoso isso? Então, irmão, deixa tudo e vem domingo para a igreja assim. Pode vir, irmãos. Você não é ocioso, não. Trabalhar 6 dias e vir à casa de Deus, no nosso caso, o nosso sábado é domingo, não é prova de ociosidade, não. É prova de confiança. Eu confio num Deus provedor. Eu confio num Deus que promete que vai me sustentar. A escola de Faraó é que ensina. Isso é ociosidade. Não. A escola bíblica dominical, a escola do Senhor Jesus ensina. Isso é prova de pura confiança. Lembro-me de um presbítero da nossa igreja que disse para mim certa feita que ele recusava qualquer emprego que viesse, que tivesse que trabalhar aos domingos. E aí você vai dizer: ah, pastor, então Deus o abençoou, hoje ele é um homem rico, um homem próspero, um homem com carro. Nada disso. Continua sendo aquela mesma pessoa humilde que eu conheci quando falou isso. Graças a Deus, é um homem casado, bem casado, uma filha, graças ao bom Deus, bem casada, na casa de Deus. Ele continua sendo uma pessoa muito humilde, mas uma pessoa próspera, porque há uma prosperidade que João fala, que há um presbítero chamado Gaio, onde ele diz assim: faço votos por tua saúde e prosperidade da sua alma. É um homem de alma próspera. Irmãos, o terceiro ensinamento da escola de Faraó, nós vamos encontrar aqui também no capítulo 8 do Êxodo. Êxodo 8, verso de número 28. Abra aí a sua Bíblia e acompanhemos o que Faraó tem ensinado, o que tem sido aprendido e colocado em prática por muitos daqueles que se matricularam nessa escola, preferem essa escola. Então, diz Faraó, Êxodo 8, 28, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Primeiro ensino, o ateísmo. Não conheço Deus, desse ensino decorrem os outros. Segundo ensino, culto, igreja, é coisa de ocioso. Tempo é dinheiro. Terceiro ensino de Faraó é: não vá muito longe nesse negócio não. Tá bom não? Isso tá bom não, o que você faz? Não vá muito longe. E Moisés não negociou em nenhum momento com o Faraó. Corajoso, né? Louvado seja Deus, porque temos homens e mulheres de coragem, irmão, que não negociam. Faraó a gente poderia chamar daquele crente chamado, já ouviu falar? Crente 6 horas? Regina já ouviu. Nunca ouviram não? Crente 6 horas? Vai à igreja, 6 horas por mim, né? Vai à igreja, hoje, 6 horas por mim, é o famoso crente 6 horas, ele está aqui, vai e 6 horas por mim, tá bom? Não vá muito longe, ou seja, não se envolva demais não, para que ir à igreja todo dia, 2 vezes ao dia, invista seu tempo em coisas mais úteis, como se tudo aqui fosse abobrinha, né? Um crente uma vez falou assim: eu vou aqui abrir a palavra de Deus aqui e vou falar uma besteirinha aqui. Isso é verdade, tá, irmão? Isso aconteceu. Olha, você vê.
Vou abrir a palavra de Deus aqui, mas eu vou falar só umas besteirinhas aqui, ou seja, vou falar rapidinho. Aí ele falou, vou falar uma besteirinha, mas você vai falar besteirinha, vai falar em outro lugar, né, irmão? Aqui a gente não tem muito tempo para isso não, né? Jesus está à porta, a gente quer ouvir a palavra de Deus. Besteirinha a gente ouve na escola de Faraó e fora, no mundo. Aqui a gente quer ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus só fala de coisa séria. O deserto é muito longo, não vai muito longe não se fatigue, não se canse. Mas a promessa de Deus para você e eu, que resolvemos nos cansar na obra de Deus, está lá em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Aleluia, irmãos. Isso é promessa. Como diz o pastor Hernandes, promessa e realidade é a mesma coisa. Isso é promessa. Confie em Deus, Ele vai renovar suas forças. Você não vai morrer de fadiga ou fatiga, porque vem a igreja 2, 3 vezes não. E a igreja presbiteriana de Lucas, a gente até vem pouco, né? Algumas outras igrejas têm muito mais dinâmica, onde os crentes são desafiados a estar lá. Estava entrando no elevador e entrou junto comigo um homem alegre, animado. Estávamos ele, no elevador do trabalho, e o ascensorista. E o ascensorista, acredito que era evangélico também, alguém me falou, perguntou a esse homem que entrou animado junto comigo, ele e o ascensorista. O ascensorista, porque conheceu, perguntou ele assim, e aí, como foram as férias? Eu fiquei sabendo então que aquele homem estava voltando de férias aquele dia. Resposta: abençoadas, evangelizei as férias todas. Como foram as férias? Evangelizei as férias todas. E estava entrando no elevador, cheio de ânimo, cheio de alegria, cheio de vivacidade, cheio de disposição. Como foram as férias? Eu fiquei olhando, falei, Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque existem pessoas que dão um exemplo maravilhoso. Eu evangelizei as férias todas. O colega do trabalho, certo dia, perguntou para mim, no final do expediente, olha, a turma vai se reunir, você não vai com a gente não? Eles iam lá, bebiam chopp e tal, mas tinha aqueles que não bebiam, e ela falou, não, você não precisa beber, bebe suco, de pessoa aí bebeu suco. Eu falei, não, mas eu não posso, hoje é dia de compromisso na casa de Deus, e a nossa igreja tinha mais de um culto durante a semana. Ah, mas você precisa ir na igreja todo dia? Eu falei, preciso, eu preciso. Alguém pode dizer para você, mas Deus não precisa disso. Você tem que falar para ele, você está coberto de razão, Deus não precisa disso, quem precisa sou eu. Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nada disso, Ele é autossuficiente. Quem precisa sou eu preciso ver vocês, eu preciso estar com vocês, eu necessito orar com vocês, eu necessito dizer para vocês, vamos orar juntos. Eu necessito louvar a Deus com vocês, eu necessito ter essa comunhão, irmãos. Eu necessito. O salmista no Salmo 42 vai dizer isso, como uma corça anseia por águas, assim sou eu que tenho sede do Deus vivo. Eu necessito. Não vá muito longe, eu vou muito longe, eu quero ir muito longe na obra de Deus. Efésios 4,16, o apóstolo Paulo, um dos textos lindos e maravilhosos, chega em casa, vá lá e abre, entre todos que são lindos e maravilhosos, onde o apóstolo Paulo diz verdades profundas, esquecidas pelo corpo de Cristo, e o apóstolo Paulo diz que o corpo, que é a igreja, ele cresce ajustado pelo auxílio de toda a junta, ou seja, cada um de nós contribuímos para o crescimento espiritual um do outro. É isso que Paulo está afirmando. Tem razão os que dizem, portanto, Deus não precisa disso. Tem razão, nós é que precisamos. A resposta é essa, nós é que precisamos vir à igreja, precisamos nos envolver, precisamos participar, precisamos aceitar cargos. Eclesiastes 9:10 diz, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E por quê?
Porque para o além, aonde nós vamos, lá não há obra. Se há alguma obra a ser feita, é aqui. Lá não há projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós é que precisamos deste envolvimento com a obra de Deus. Um irmão aceitou ser membro da igreja e combinou com o pastor, e o pastor, coração de pastor, aceitou o que ele propôs. Ele disse: pastor, eu vou ser membro da igreja, mas eu não virei de manhã e de noite, porque de onde eu venho, lá no interior das Minas Gerais, não tem nada a ver com mineiro não, tá? Ele dizendo, de onde eu venho, a gente só ia à igreja à noite. Pastor, coração de pastor, falou: tudo bem. Então ele passava na porta da igreja, morava na mesma rua, passava na porta da igreja, aquele domingo lindo e maravilhoso como hoje, sem camisa, um homem forte, andava muito. Ele passava na porta da igreja, todo mundo lá no culto, na escola dominical, cumprimentava o diácono, por sinal era eu. Tudo bem, meu? Bom dia, ô, meu, tudo bem. De noite ele vinha. Isso era dominicalmente. Mas o pastor aceitou aquilo. Coração de pastor, né? Eu era o diácono. Anos após, o pastor, que já era pastor dele, era outro, conversava comigo e falava: o irmão fulano de tal está muito mal de cama, ficou doente, como acontece com muitos de nós. E agora acamado, não pode vir nem de manhã, nem de noite, não pode vir dia nenhum. E ele fica me pedindo, Isaías, para eu não esquecer de levar a igreja lá. Quando ele falou isso para mim, só me veio à mente aquilo. Quando ele dispunha de saúde, tempo, disposição. Agora, quando caiu de cama, e mais uma vez, coração de pastor. Não, nós vamos, claro, é o correto a fazer. Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais dirá: não tenho neles prazer. Então, você está com saúde, irmão, foi Deus que deu. Deus te dá um trabalho. Eu digo sempre para minha esposa, não é de hoje, eu digo isso, ela sabe que eu digo isso. Irmãos, eu pego o carro na porta de minha casa e, graças ao bom Deus, as igrejas que eu tenho frequentado, o carro para na porta da igreja. Bom, não tem motivo nenhum para dizer: ó, hoje não vou por isso, não vou por aquilo, não tem motivo nenhum. Eu falo por mim, não tem motivo nenhum. É da porta de casa à porta da igreja. Meu Deus, que bênção, mal que isso. Não tem motivo nenhum. Este não seria o motivo. Mas a escola de Faraó diz: não vá muito longe, não se envolva com isso. Você já foi de manhã, para que ir 2 vezes na igreja, sem muito envolvimento, sem muita paixão, sem muita dedicação? Isso vai te esgotar, isso vai te cansar. O apóstolo Paulo, ele passou por muitas peripécias, por muitas dificuldades, e ele descreve algumas delas de maneira bem viva. Quem já leu fica até assustado, como que uma pessoa sobreviveu a tantas coisas. Na segunda epístola aos Coríntios, se você já leu, você deve se lembrar. Meu Deus, como esse homem sobreviveu a tanto isso. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, e ele vai descrevendo, irmãos. Chega a cansar a leitura. Você tenta se colocar no lugar dele, você fala: meu Deus, como assim? Trabalhos, muito mais em prisões, tudo no plural, açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Irmão, já fiquei cansado. Vai continuar, Paulo? Ainda assim? E ele continua, não parou aqui. Em naufrágio 3 vezes, eu conheço só lá de Atos 28, mas ele falou: não, foram outras 2 vezes. Uma noite
e um dia passei na voragem do mar, e continua. Ele descrevendo em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. E aí a gente pensa que ele vai parar, né? E já foi muito longe, né? Chega, Paulo. Mas olha como ele termina, irmãos. Além das coisas exteriores, tudo que ele já passou, ao que pesa sobre mim diariamente. Isso aqui não é só um recurso estilístico, de linguagem, mas de verbo, de modo ou de tempo. Não é só para falar. É verdade. A preocupação com todas as igrejas. Chega, Paulo, só aquilo tudo já estava de bom tamanho, não estaria? Eu não passei metade, nem nada disso. Mas a preocupação com as igrejas eu posso ter. E Paulo continua dizendo, em que se resume essas preocupações: quem enfraquece, que também não enfraqueça, quem se escandalize, que eu não me inflame. Há uma filosofia de vida que é encantadora, que lá em Atos 17, o apóstolo Paulo fala até sobre ela, chamado estoicismo. Pode se resumir a vida simples. O que é a vida simples? É aquela coisa de você tem o menos possível e se envolva o menos possível com as coisas e pessoas, inclusive as paixões. Porque os estoicos ensinam uma forma de se você viver prazerosamente, e o prazer, ele advém da anulação da dor e do sofrimento. Então, quer evitar o sofrimento? Não se envolva demais com ninguém. Não se envolva demais com nada. É filosofia estoica. Alguns até já chamaram o cristianismo de estoicismo cristão. Não somos estoicos, nós somos apaixonados. A gente ama estar na casa de Deus, fazer a obra de Deus, e isso faz sofrer, muitas vezes. É o que Paulo diz. Além das coisas que estão em mim, das coisas exteriores, há uma preocupação interior, que o envolvimento demais traz, que é a paixão na obra de Deus. Não vá muito longe, não se esforce tanto, já fez a sua parte. Deixa que outros continuem. Não. Isso é ensino da escola de Faraó. O ensino da palavra de Deus é: Deus vai renovar a tua força. É promessa dele. O quarto ensino, irmãos, está lá em Êxodo 10, 11. Quando já está chegando o derradeiro dia em que Faraó perderá o seu filho primogênito, e a força, pelo braço forte de Deus, vai ter de deixar o povo ir, mas ele ainda tem um fôlego, e ele quer continuar negociando com Moisés, mas Moisés é intransigente. E aí ele diz assim, lá em Êxodo 10, 11, não há de ser assim, ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Ide somente os homens. Você sabia que os seus filhos atrapalham? Deixa eles em casa. Nem os homens e as mulheres ficam em casa cuidando das crianças. Elas atrapalham, né, irmã Regina? As crianças atrapalham. Meu Deus, como atrapalham! Elas não aprendem nada, não entendem nada. Deixe eles aqui. Vá só você, vão só os homens. Eita, negociação boa, né? Vamos ouvir o que Faraó tem a dizer? Não, irmãos. Moisés vai dizer no verso de número 9, sem negociação. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Quem? Eu, meus filhos, as esposas, as mulheres, os idosos, todos são chamados a essa festa.
há espaço para todos. Aqui não há conflito de geração. Aqui as gerações aprendem umas com as outras. Que é coisa mais linda que você vê as crianças aqui cantando junto com os idosos, cantando junto com as mulheres, todos cantando junto. Não há conflito de geração. Mãe, pode trazer seus filhos. Nós, que não temos mais filhos menores, fazemos com vocês um pacto. Nós vamos ter paciência com eles, sim. Nós queremos eles aqui, sim. É casa de Deus, é casa deles. Criança não atrapalha nunca. Não atrapalha nunca. Maravilha é podermos conhecer nossas esposas, conhecer os esposos na mesma igreja. Na mesma igreja. Maravilha, é bênção. Casamento misto, Deus condena. Se há algum aqui, tenha certeza que Deus pode te abençoar. Mas se você pensa em se casar, em contrair núpcias, pensa nisso. Está escrito lá, jugo desigual, Deus condena. Jugo desigual, Deus condena. Por isso é maravilhoso elas estarem aqui. Elas vão se conhecer, quem sabe amanhã ou depois saem daqui, um desses aqui, casados, com a menininha que cresceu junto. Eu e minha esposa, a gente veio da mesma igreja, desde adolescente e menos ainda. Graças a Deus por isso. Falo por experiência própria. É uma bênção, uma maravilha. Por isso, é lugar para elas sim. É lugar para elas sim. Tempos atrás eu estava vendo um conjunto de jovens e adolescentes cantando sobre a vinda de Jesus. E eu fiquei encantado e maravilhado, porque eu conheço alguns deles, ou se não todos. E nenhum era casado, mas estava dizendo assim, Senhor Jesus, volta logo. Não me lembro a letra do hino, mas não eram casados. Sabe o que eles estavam dizendo? Consciente ou inconsciente, a tua volta é mais importante do que eu me casar. Muitos ali não tinham nem profissão. Sabe o que eles estavam dizendo? Consciente ou inconsciente, Senhor Jesus, volta logo. A tua volta é mais importante do que eu arrumar uma profissão. Alguns ali não tinham nem feito uma faculdade, nem terminado nenhum curso técnico, nada disso. Eles estão dizendo, Senhor Jesus, volta logo. A tua volta é mais importante do que eu ganhar dinheiro. É isso que a gente ensina para as crianças, irmão. É isso que a gente ensina e aprende na casa de Deus. Mas a escola de Faraó diz, não, vão só os homens feitos, vão só os marmanjos. Mas e as crianças, e as mulheres, e os demais? E aí a intransigência de Moisés tem de ser a nossa com esse ensino. Você não conhece o Senhor, nós conhecemos. E nós sabemos que Ele me ama, sabemos que a promessa é para nós e nossos filhos. Está escrito na palavra de Deus. Final de semana passado, eu até comentei com os irmãos, eu estava entrando ali no Complexo do Alemão para participar da evangelização com a Federação de Homens, e quando eu estava indo, eu passei por 2 jovens, por volta de 14, 15 anos, os 2 com Bíblia debaixo do braço, coisa difícil de ver, de calça comprida. Então eu já imaginei que eram de alguma igreja, geralmente pentecostal, neopentecostal, que os jovens não podem ir para a igreja de bermuda, e a gente respeita, é assim que é a igreja, e aqui vai o nosso respeito. E com sandália de dedo, eu reparei isso que eles vinham na minha direção, e com blusa de algum conjunto, a blusa era de algum conjunto, vieram 2 na minha direção, eu já fiquei feliz da vida, louvado seja Deus, vale a pena pregar o evangelho alcança todas as gerações. E aí fizemos a programação, participamos do culto, e aí a minha surpresa maior foi quando eu voltei, porque já não eram mais 2, já eram aproximadamente uns 10, e deviam ser algum conjunto, todos com a mesma blusa, sandália, calça comprida. E um jovem, talvez uns 12 ou 13 anos, vinha mais ou menos na minha direção, pegou a Bíblia dele assim, grande, e olhou para o lado, eu não vi com quem ele falou, e ele fez assim com a Bíblia, e aí, vai hoje de tarde? Ou seja, eu imaginei que ele estivesse convidando aquela pessoa para ir para a igreja. Olha, irmão, coisa linda, irmão. Se você não acha isso lindo, você não fica encantado em saber que aquele ali poderia ser o seu filho, porque
ali onde ele estava, do lado era boca de fumo, ou seja, jovens da idade dele estavam lá, e ele estava ali com a Bíblia, indo para a igreja. Glória a Deus por isso, irmão. Então, Moisés, eu e você, não podemos transigir com o pecado. Quinto e último ensino, recapitulando: o primeiro dele, de onde flui todos os demais. Não conheço o Senhor, é o ateísmo clássico. Segundo, ir à igreja é coisa de ocioso, tempo é dinheiro. Terceiro, não vá muito longe, não se envolva demais, já foi de manhã, para que ir de noite? Tá bom. Quarto, vá só aos homens, criança atrapalha, ou algo desse gênero. Mas por último, Êxodo 10, 24, último ensino da escola de Faraó, no tempo a que estamos. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Agora Faraó consente. E a resposta do intransigente Moisés: respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifício e holocausto que ofereçamos ao Senhor nosso Deus? Também os nossos rebanhos irão conosco. Olha o nível da intransigência desse homem. Nem uma unha ficará. Que intransigência, né? Você negocia com o pecado? Não, mas isso é coisa de menos importância. Não. Moisés não negociou com o Faraó. Poderia Moisés dizer: não, tudo bem então, os bens ficam aí, afinal de contas. Mas aquilo era de Deus, irmãos. Moisés não estava exigindo uma indenização para o povo de Israel por ter ficado mais de 400 anos ali retidos como escravos. Não, aquilo não era uma indenização por tempo de escravidão. O que Moisés estava dizendo é que tudo aquilo iria ser usado para culto a Deus. Sim, porque no deserto eles não mataram o rebanho para comer a carne. Quando eles quiseram comer carne, Deus mandou as codornizes. Aquilo tudo ali serviria para sacrificar a Deus, não era para uso deles. Os ouros que eles levaram e que despojaram o povo do Egito foi usado para construir os utensílios do tabernáculo. Nada era para eles, tudo era para Deus, nada era para ele. Essa é a intransigência de Moisés, que deve ser a nossa em relação ao pecado e a esse ensino espúrio. No livro de Samuel e Crônicas, quando Davi estava sendo punido pelo seu pecado, Davi então tinha que fazer um culto a Deus, e ele então chegou na chamada Eira de Araúna, que é o nome de um homem, que também é chamado de Ornã, e aquele homem então disse para Davi: vou te dar o espaço para você sacrificar, vou te dar os bois para você sacrificar, vou te dar a lenha, vou te dar o trigo. E Davi disse: não, eu vou pagar por tudo isso, porque eu não oferecerei ao meu Senhor holocausto que não me custe em nada. Eu vou pagar por isso, eu vou usar o meu dinheiro ou os recursos que ele tinha para servir a Deus. No livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, 29:14, que é um dos hinos do nosso inário. Não sei se você tem o inário aí, é o hino 400, se eu não me engano, 400A. 400A. Tudo vem de ti, Senhor, do que é teu te damos. É o que Davi diz lá no livro das Crônicas, 29:14. Tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. É o que lemos logo no início do culto. Do Senhor é a terra e tudo que nele há. Quando nós colocamos nossa vida a serviço de Deus, irmãos, com certeza trazemos junto os nossos bens. É um investimento na expansão da obra de Deus, para que outros possam ser alcançados pelo Evangelho, para que a obra de Deus possa ir muito mais longe. Quem pensa o contrário, que acha que trazer o tempo e recursos à casa de Deus é um desperdício de tempo e de recurso, é a escola de Faraó. É isso que você pensa? Teu tempo usado na casa de Deus é um desperdício?
Então deixa eu te dizer, você aprendeu isso e você é um aluno típico da escola de Faraó. Se que você pensa que trazer recursos, depositar no gasofilácio, investir na obra de Deus é um desperdício, lembre-se que quem disse isso foi Judas, quando viu uma mulher quebrando um vaso de alabastro caríssimo, 300 denários, e disse, esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Que desperdício! Se você diz isso, você está dizendo o mesmo que Judas disse, você está dizendo o mesmo que Faraó disse. A nossa escola, repito, não é a escola de Faraó, daquele que não conhece o Senhor. A nossa escola é a escola bíblica dominical. João Calvino vai dizer que a Bíblia é a escola do Espírito Santo. E eu completo dizendo, o mundo é a escola de Faraó. Se trazemos ensinos do mundo para aplicar dentro da casa de Deus, estamos fazendo o mar entrar no navio, e aí o barco vai afundar. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus e Pai, irmãos, pedindo a Ele que nos ajude a sermos tão intransigentes quanto Moisés foi em relação a esses ensinos que Faraó ensina. Senhor Deus e Pai, pedimos, ó Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Há tantos outros ensinos, ó Pai, que a escola de Faraó tem apresentado para nós, que tem servido de encantamento. E algumas pessoas, ó Pai, têm sido seduzidas por isso. Pai, quantas ideologias e filosofias de vida, ó Pai, têm sido trazidas, ó Pai, para dentro da casa do Senhor. Ó Deus, quantas pessoas, ó Pai, vêm à Tua casa e depois saem, ó Deus, e continuam vivendo, ó Pai, como se os ensinos do mundo fossem mais valiosos e mais importantes que o que aprendemos aqui na Tua casa. Senhor, tenha misericórdia, ó Pai. Se há alguém aqui no nosso meio, ó Deus, que tem negociado, ó Pai, com esses ensinos, que nessa noite, ó Pai, possa haver um aprendizado da Tua palavra, e tal irmão ou irmã possa compreender, ó Pai, que o que ele está seguindo não é a Tua palavra, o que ele está seguindo é algo que ele tem aprendido fora da Tua palavra. Senhor Deus, no nome de Jesus, nos ajude a viver conforme a Tua palavra. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.